Artigo 889. Serão identificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência executado por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2. O coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorado fração ideal. Inciso 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 5. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5. O credor pignoratício, hipotecário, anticrético e fiduciário, ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. Inciso 6. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 7. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8. A União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou ainda não sendo ele encontrado o endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, como exceção, inciso 1, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2, dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3, do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4, dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Inciso 5, dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6, dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Artigo 891. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo primeiro. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão a custo do exequente. Parágrafo segundo. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente do executado nessa ordem. Parágrafo terceiro. No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão nessa ordem o direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles.